Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. O Ramadã é o mês do bom caráter. O caráter islâmico é baseado na crença em Allah e seus mensageiros, e em sua promessa e advertência, e principalmente na adesão à conduta islâmica de maneira completa, que inclui a veracidade, honestidade, castidade, modéstia, boa atitude, bondade para com as pessoas, apressar-se em fazer o bem, ajudar as pessoas a fazer o que é correto, abster-se de prejudicar os outros e demais aspectos da conduta islâmica. Um bom comportamento é algo que pesará mais na balança das ações no dia da ressurreição. E as melhores pessoas, em relação ao caráter, estarão sentadas mais próximas do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no dia da ressurreição. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse no hadith: para mim, os mais queridos dentre vós e que estarão sentados mais próximos de mim no dia da ressurreição são aqueles que têm o melhor caráter. E disse também o profeta, sallallahu alaihi wasallam: eu só fui enviado para aperfeiçoar as boas maneiras e atitudes. E também, quando foi questionado a respeito do que admitirá as pessoas, a maioria das pessoas no paraíso, ele disse: o temor a Allah e o bom caráter. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, costumava sempre fazer dua ou suplicar por uma boa atitude. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, dizia: ó Allah, tu tornaste minha forma externa bonita, então torne meu caráter belo também. Esse bom caráter, ele pode ser alcançado de duas maneiras. Uma delas é pela bênção de Allah, como parte inerente da natureza dessa pessoa. A pessoa tem um bom caráter de maneira inerente. E segundo, que é da maioria das pessoas, adquirindo essas características por meio do esforço e treinamento, ou seja, forçando-se a realizar as ações ditadas pela característica desejada. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: o conhecimento é adquirido buscando-o, e a paciência é adquirida esforçando-se para ser paciente. Aquele que se esforça para atingir o bem, lhe será dado, e aquele que se esforça para se proteger do mal, será protegido. Então, se uma pessoa quer atingir a característica, por exemplo, da generosidade, a maneira de atingir isso é se esforçando para fazer as ações de alguém que é generoso, que é doar a riqueza. Então ele continua se esforçando e persistindo nisso, lutando contra as suas próprias inclinações, até que isso se torne uma segunda natureza dele e se torne fácil para ele. E então ele se torna generoso. Da mesma maneira, por exemplo, se uma pessoa quer atingir a característica da humildade, quando ele está inclinado a ser arrogante, a maneira de fazer isso é persistindo em fazer as ações dos humildes por um longo tempo, se esforçando até que isso se torne uma das suas características, até que se torne uma segunda natureza para ele. Então, todas as características louváveis que são prescritas no Islã podem e devem ser adquiridas dessa forma. As características religiosas nunca se tornarão inerentes na alma, a menos que a alma se acostume a fazer todos esses bons hábitos, a menos que desista de todos os maus hábitos, e a menos que persista em fazer boas ações como alguém que ama essas boas ações e gosta de fazê-las e odeia as más ações. E sem dúvida, o Ramadã é um grande treinamento na busca do bom caráter, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem não abandonar a falsidade na palavra e na ação, então Allah, o poderoso, o majestoso, não precisará que ele abandone sua comida e bebida. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam: jejuar não é meramente abster-se de comer e beber, ao contrário, é também abster-se de discurso ignorante e indecente. Portanto, se alguém abusar de você ou se comportar ignorantemente com você, então diga: estou jejuando, estou jejuando. Então, esses hadith, eles apontam para a importância da veracidade e das boas maneiras. Então, neste mês abençoado, ele nos ensina não apenas a nos abster da comida e da bebida, mas também a nos abster de tais declarações e ações que podem ser a causa de prejudicar as pessoas e violar seus direitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: um muçulmano é aquele a quem outros muçulmanos estão a salvo por meio da sua língua e de sua mão. Então, cabe a nós como muçulmanos examinar as deficiências do nosso caráter e então buscar melhorá-las, modelando o nosso caráter e tendo como exemplo o caráter do último dos profetas e mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
aspirando também à excelência que ele mencionou no hadith, quando ele disse: sou fiador de uma casa nos arredores do paraíso para quem deixar de discutir, mesmo que seja certo. De uma casa no centro do paraíso para quem abandona a falsidade, mesmo quando brinca. E de uma casa na parte mais alta do paraíso para quem torna seu caráter bom. Então, ao evitar a opressão, atitudes obscenas, maledicência, calúnia e outros tipos de falsidade, podemos ser salvos de anular as recompensas do nosso jejum. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, pode haver uma pessoa em jejum que não obtém nada mais do que fome e sede. E pode haver uma pessoa que reza o qiyam e tudo que obtém do seu qiyam é uma noite sem dormir. Então, subhanallah, o jejum não é somente não comer e não beber, mas também não fazer o mal, não ter atitudes indecentes, não ter um caráter corrompido durante o jejum. O jejum é uma escola no qual nos ensina a conseguir, a modelar o nosso caráter. Umar ibn Khattab, ele dizia: jejuar não é apenas abandonar comida e bebida, mas sim abandonar a mentira, a falsidade e a conversa fiada. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ele disse: quando jejuardes, então que vossa audição, vossa visão e a vossa língua jejuem da mentira e do pecado. Parem de abusar dos servos e sejam tranquilos e dignos no dia em que jejuardes. Não deixem que o dia em que não jejuardes e o dia que jejuardes seja o mesmo. Então, subhanallah, o jejum também é o jejum da visão, da nossa audição, da nossa língua, de todas as partes do nosso corpo. Quando o nosso corpo se abstém de tudo aquilo que transgride os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse período anual de um mês de jejum visa desenvolver a força do caráter. Tal força é essencial para os muçulmanos devotos trilharem o caminho da retidão pelo resto do ano, evitando a impaciência, a crueldade, os atos malignos e não infringindo os mandamentos divinos. Enquanto na sua forma externa o jejum significa abstinência de comida e bebida por um determinado período, em essência é um treinamento para uma vida inteira de boas ações, boas maneiras e atitudes. Dessa forma, o jejum desenvolve a construção do caráter do muçulmano. Que Allah melhore nossas atitudes e nos encaminhe à excelência do caráter.